Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo tá na hora da gente revisar um assunto para alguns que já conhecem algumas coisas, mas tá na hora também da gente falar e fazer um resumão também sobre o assunto que importa muita gente. DDR4, perfil XMP, frequências da DDR4, até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ir, o que realmente funciona, o que já funcionou e não funciona mais. Então é mais ou menos isso que a gente vai bater nesse vídeo, tá? Vamos aí dar foco nos AMD Ryzen, mas vamos falar um pouquinho também sobre Intel, que de uma certa forma é um pouco mais simples do que o ecossistema aí de AMD Ryzen, tá bom? E olha só, as memórias que eu recomendo para que vocês comprem, os links vão estar na descrição. E eu vou estar falando sobre essas memórias, sobre a frequência delas durante esse vídeo. Então se você ainda não comprou, quer comprar, nesse vídeo você vai saber o que casar e quais memórias comprar para você não ter dor de cabeça também, tá bom? Turma, vou precisar passar também um adzinho, um produtinho da XPG que apoia também o nosso canal. Então vocês vão ver um takezinho aí de um produto da XPG antes da gente começar o vídeo. Falando nisso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para seus amigos aí que querem um pouquinho mais de informação sobre DDR4, mas faz um favor para mim, faz um favor gostoso. Você que é inscrito aí ativo no nosso canal, aquele cara que tá assistindo tudo, tá ligado com tudo, você é maravilhoso. Não que o resto não seja, todos são, mas não é esse o ponto. Se vocês verem esse vídeo inteiro, aprender o que precisa e depois daqui pra frente ver alguém nos comentários em algum lugar com essa dúvida que a gente tirou no vídeo, manda o link pra ele. Manda o link pra ele e fala, olha cara, tira esse tempinho, dá essa estudada que vai valer muito a pena, tá bom? Então vamos nessa. Depois do adzinho, a gente continuando aqui agora, DDR4. Nossa, já começamos aí daquele jeito, hein? DDR4, pessoal. Vamos conversar algumas coisas sobre DDR4 mais XMP, certo? O que é XMP? A tradução literária de XMP é Extreme Memory Profile, ou seja, perfil extremo de memória. Quando a gente escuta a palavra extremo, eu sei que algumas pessoas se excitam com essa palavra no sentido de nossa, agora o negócio vai pegar, mas eu sei que outras pessoas ficam, nossa, será que é extremo demais para o meu computador? Será que esse extremo não é prejudicial? Né? Algumas pessoas ainda hoje têm essa ideia de que XMP pode estragar o PC e a gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo, tá? Com bastante atenção. Vamos relembrar como eram os tempos de AMD Ryzen primeira, segunda, terceira geração, entre outras coisas. Eu vou classificar esses processadores da seguinte maneira. Quando eu estou falando de primeira geração, é qualquer Ryzen que começa com o número 1, tá? Isso pode ser 1600, 1500, 1300, 1700 e etc. Aí a gente já pegou a referência, certo? Porém, contudo, todavia, existe uma situação interessante aqui. Os Ryzen que começam com 2000, que tem o G, a parte de CPU é igual de primeira geração, o que significa o seguinte, um 2400G ele é de 14 nanômetros de fabricação, enquanto, por exemplo, um R5 2600 ele já seria então de 12 nanômetros, que seria, vamos dizer assim, de verdade a parte de processador de segunda geração. Eu não sei porque que a AMD acabou fazendo isso, tá? Da mesma maneira de que um 3400G, 3200G, eles aqui são na realidade de 12 nanômetros e não conforme algumas pessoas poderiam esperar, se a gente for pensar em R5 3600 e não de 7 nanômetros. Então a gente tem que levar isso aí em consideração. Por que eu estou falando de nanômetros? Vamos chegar lá, não se preocupe, esse é o processo de fabricação desses processadores. Na época aqui de 14 nanômetros, mas principalmente lá para 2016, quando esses Ryzen foram lançados, começava-se a haver dificuldade em passar memória e até mesmo estabilizar 2666 MHz.
não era exatamente só uma limitação do controlador de memória destes processadores, porque para quem não sabe, o controlador de memória neste caso está aqui dentro do CPU. No caso do Ryzen de primeira geração, não era exatamente um quadradinho aqui no meio. Eu vou desenhar certinho como era, para que não haja confusão. Então, na primeira geração, vamos pegar aqui, por exemplo, um 1800X. Ele era um retângulo, só que mesmo neste retângulo existia uma divisão no meio. Esses chips eram 2 núcleos aqui interligados e o controlador fica aqui dentro. Agora, esse sistema mudou bastante desde o Ryzen aqui 3000, né, que seria 3600X, 3300X, etc., onde, por exemplo, todos os processadores até 8 núcleos, eles têm um quadradinho aqui e o retângulo aqui. Aí, processadores de 12 e 16 são 2 quadradinhos aqui. E o controlador de memória, ele fica aqui, que é o Super I/O, certo? E a gente está chegando lá, já já vocês vão entender essa questão do Super I/O. Aqui é o controlador de memória, aqui está presente apenas aqui os núcleos. Então, os núcleos conversam com o controlador e o controlador conversa com a sua memória RAM. Tá? E aí muita coisa mudou e a gente já vai chegar lá também. Estou só dando um tapa aqui na questão de arquitetura do processador. Continuando, nessa época 2016 era difícil subir às vezes 2666 e via muita atualização de BIOS e até mesmo fabricantes fazendo novas DDR4. Eu não sei por que essa dificuldade hoje de escrever DDR4. E as fabricantes desenvolvendo novas DDR4, aquele Ryzen Ready, que na realidade, turma, não tinha nada de especial, tá? Era inclusive um grande problema, porque o mercado era dominado por Intel, então qualquer memória que já estava ali ficando mais avançada começava a ter uma latência menor. Então, por exemplo, você comprava em 2016 uma memória de 3.200 MHz, em 2018 a mesma poderia ter uma latência maior. Por quê? As fabricantes, com essa questão de funcionar tudo tanto em AMD Ryzen quanto Intel naquela época, acabaram afrouxando a latência das suas memórias. Isso bem a grosso modo, tá? Isso foi basicamente o que mudou. Tanto é que começou a aparecer muito, por exemplo, na época, memória até meio convencional de 3.600 MHz, elas tinham, turma, coisa de CL16, aí 19, 19, 19 aqui, 3.9, certo? Só que essas memórias aqui não funcionavam quase de jeito nenhum nos Ryzen, né? Mesmo que fosse 3.200. Então o que eles fizeram? Pega essa mesma memória e coloca 18, 22, 22, 22, 42. Então a gente teve um retrocesso, tá? Nessa época, por conta dos AMD Ryzen aí, tá? Que no Intel funcionaria, mas no AMD Ryzen não funcionava. Só que você afrouxando latência e funcionava, entendeu? Isso no início. Depois as coisas foram melhorando. Quando veio a segunda geração, deu uma melhorada. De uma certa forma, deixa eu dar uma apagada aqui para a gente poder ter espaço e mostrar para vocês. De uma certa forma, vamos lá. Vamos retomar o raciocínio. Esses aqui, que no início penavam isso aqui, até mais ou menos isso aqui de frequência de memória, eles passaram a fazer meio sem dificuldades 3.200 MHz depois de muitos updates de BIOS e lotes de processadores mais novos, que à medida que foi passando o tempo, foi fabricando processadores desse tipo com maior qualidade. Aí Ryzen aqui 2000, eles aí sem dificuldades aí, 3.000 MHz, muita coisa evoluiu, né? Chegou B450, chegou X470 junto com eles, né? E essa é uma dúvida que muita gente tem também, 3.200 MHz sem dificuldades aqui, tá? Alguns 3466 e raríssimos os 3.600. Uma coisa que muita gente às vezes ainda tem dúvida, eu vejo, eu vou comprar aqui agora, hoje, uma B450. Ela já vai ter BIOS para um Ryzen 2600, coisa do tipo? Toda e qualquer B450 e X470 do planeta Terra já vem nativamente suportando tudo que é 2000 e tudo que é 1000, né? Porque essas duas placas foram lançadas com Ryzen de segunda geração. Da mesma maneira que uma X570, qualquer X570 hoje do planeta Terra vai suportar qualquer Ryzen 3000. 3500, 3600, 3700, porque ela foi lançada junto com esses processadores da mesma maneira que uma B550. Em quais casos esse tipo de placa-mãe precisaria de atualização de BIOS? Para um Ryzen 5000, para um Ryzen 4000, que esse aqui é bem mais raro, né? É difícil a gente ver por aí. Então, nesses casos, os processadores que vieram depois e nem tiveram sua placa-mãe junto, lançado o chipset novo, eles podem precisar de atualização de BIOS, mas isso também tende a acabar. Voltando aqui novamente ao nosso assunto sobre memória RAM, XMP, é que a gente tem que dar uma devagada, porque tem muita informação importante que vem chegando e eu faço questão de explicar para vocês junto. Então vamos lá, primeira geração é isso aqui,
Segunda, de um modo geral, isso aqui, raríssimos ali, conforme eu falei, 3466 ali, quase não existe o que faz 3600. Quando veio o Ryzen de terceira geração, que não tem o G, né, que a gente já sabe, que eu expliquei isso aí, que, por exemplo, você pega um R5 3600, ele tem um quadrado aqui, tem o Super I/O aqui são os núcleos e aqui é o controlador de memória. Quando isso aqui chegou, para vocês terem uma ideia, muitas placas-mãe B450 passaram a adicionar lá na parte de suporte manual uma lista de suporte de DDR4 específica para caso você estivesse usando um Ryzen 3000 e tiveram muitas memórias de 4.400 MHz certificadas para esses processadores, para esse conjunto, sem dificuldade, sem tanta limitação de placa-mãe. Mas não significa que é interessante usar isso aqui. Porque o que aconteceu também nesse meio tempo, eu vou até aumentar o tamanho dessa imagem. Vamos aqui de novo, ó, vamos olhar o processador e visualizar. Nós temos aqui um R5 3600, nós temos o Super I/O aqui embaixo. Ele é quem controla as memórias, ok? Então a comunicação das memórias tem que bater nele para bater no CPU. E aí que vem a questão. A conversa do Super I/O com o CPU no que diz respeito às memórias, a gente chama de Infinity Fabric. Infinity Fabric, tá? E quando você usa, no caso de terceira geração, memórias acima de 3.600 MHz, é possível que você não consiga sincronizar o Infinity Fabric na mesma frequência para conversar do Super I/O para o CPU. O que acontece se eu colocar uma memória de 4.000? Ah, Tito, eu comprei uma memória 4.000, tem R5 3600 e uma B450, liguei o XMP, o computador funcionou. Legal. Só que se você abre o CPU-Z e olha lá o Encore, lá no CPU-Z está escrito Encore Frequency, você vai observar que a sua memória de 4.000 está rodando a 4.000, mas o Encore Frequency está a 1.000 MHz. Ou seja, ele está rodando na metade da velocidade da sua memória. E isso gera uma latência, um tempo maior de resposta. Então é pior você usar 4.000 com Encore a 1.000 do que usar 3.600 com Encore a 1.800 MHz. Entendeu? Porque aí você reduz a latência do tempo de acesso à memória e ela conversar com o seu processador. Logo, 4.000 MHz com 1.000 de Encore, menos FPS em jogos do que essa situação aqui. E essa dificuldade, às vezes, que muita gente tem de compreender que não vale a pena sair pensando sempre em memória 4.000, no caso desses processadores, principalmente aqui, ó, os 3.000 com ou sem o X, o G esquece, não estamos falando do G, ou o 5.000X, tá? Apenas o X, daqui a pouco eu vou falar do 5.000G. Por que o 5.000X? A grande maioria deles vai até 3.800 MHz na memória para funcionar em sincronia com Infinity Fabric. Passa disso, às vezes sobe. Você põe memória 4.000, coloca ali o Encore 2.000, entra no Windows. Você está lá dentro. Abre um jogo, o áudio começa a picotar. Navegador que fecha do nada, página que cracha, Warzone principalmente que fecha sozinho. Não está estável. O processador não aguenta, o controlador de memória aqui do Super I/O não está aguentando. Tá? Só que esse ainda não é um dos nossos maiores problemas, tá? Daqui a pouco eu vou chegar lá. Continuando então, vamos aqui matar o assunto falando do 5.000G. Vou colocar aqui, ó, 5.000G. Mudou algumas coisas aqui. Quem é um pouco mais tarado já observou que um Ryzen... Vamos colocar 5.600G contra 5.600X? 5.600X tem muito mais cache L3 do que esse. Mas ao mesmo tempo a diferença entre esse é pequena. O 3.600 tem muito mais cache que esse e esse é superior em jogos. Por que isso acontece? Esse processador, diferente dos outros que tem o Super I/O, ele é monolítico. Um pedaço é a placa de vídeo, outro pedaço são os núcleos, outro pedaço é o controlador de memória e outro é o restante. Não sei, um PC Express, coisa do tipo. Enquanto aqui, como a gente tem um quadradinho aqui sozinho, só os núcleos, você pode colocar um monte aqui ó, de L3, legal, mas aí a velocidade de conversa com ele entre o Super I/O gera a latência, o que torna ele assim
não tão eficiente quanto poderia. Por isso que o processador com G quase encosta no 5000X. E por que ele quase encosta e não passa? Porque tem muito cache ali e uma performance por núcleo de cada um desses processadores 5000X é bem violenta, né? Então, para vocês verem, muito menos cache L3, muito mais cache L3. Por que fizeram isso? Para que nesses processadores que tenham mais cache L3, você precise acessar menos a sua memória. Esse aqui acessa mais. E a grande vantagem dele, né, já que ele precisa acessar mais, seria o fato de que, logo que foi lançado, muitos fazem 4000 MHz, lindo, estável. Nós fizemos numa B450 de R$600. 4000 MHz 1/1 com Infinity Fabric. Porque o controlador de memória dele é superior. Acredito que por ser mais moderno e pelo fato de ser monolítico. Tá? Não tem uma conversinha rolando ali. Tudo dentro do mesmo núcleo. Só que aí é que começam agora os nossos problemas. Vamos aqui aos problemas que estão acontecendo aí. Não sei o motivo exato. Existem muitas teorias aí sobre o que está acontecendo. Tem amigo meu que diz que é possível que a qualidade do silício caiu para fabricar mais, para suprir demanda. Eu já acho muito complexo tentar conceber essa informação, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa estranha que, por exemplo, às vezes uma atualização de BIOS te permite ir além na frequência da memória ou uma atualização de BIOS te capa na frequência da memória. Então tem muita coisa que a gente nem vai saber o que é. E onde que eu quero chegar? Acabei de falar, né, sobre nossa série do 5700G, onde nós colocamos memória de 4000 MHz e eu inclusive estou usando até hoje e está lindo, está gostoso, não está? Só que eu já não posso mais recomendar isso para muita gente e não posso sequer recomendar mais 3600 MHz, porque existe a chance do processador não subir. Existe a chance. Já tem algumas pessoas dizendo que colocar a BIOS mais nova, essa mais nova deste mês de março de 2022, está corrigindo esse problema. Então, a partir de agora, qual que é o grande caso quando eu for recomendar uma memória RAM para vocês? Vai ser basicamente uma só para todo mundo. Então você tem Ryzen primeira geração, não importa qual seja. Você tem Ryzen segunda geração, sendo G ou não, enfim. Você tem Ryzen 3000. Você tem Ryzen 4000. Você tem Ryzen 5000. De um modo geral, a comunicação que eu quero fazer para tentar abraçar todos vocês, né, a não ser que seja uma coisa muito específica, é que eu recomendo para esses processadores todos aqui memórias de 3200 MHz, que é inclusive o que diz no site da AMD como máximo suportado por esses processadores. Acima disso seria overclock, que inclusive não é coberto pela garantia. Se você virar e falar 3200 para mim é pouco, eu tenho 240 Hz, eu quero ser mais feliz, você pode sim comprar memórias de 3600 MHz. Existe o risco de não subir. Se não subir, você vai ligar o XMP delas e vai rebaixar manualmente para 3200 e vai usar o seu computador sem problemas. Mas não está mais aquela farra louca igual estava. Então era isso que eu queria que vocês entendessem, era esse ponto de vista. Então, recomendação de memória para qualquer placa-mãe a partir de agora, isso eu dou 100% de certeza que funciona. Isso aqui existe o pequeno risco de não funcionar. Tito, não funcionou, comprei 3600, não funcionou. O que eu faço? Eu não quero rebaixar para 3200. Não tenho o que fazer. Não adianta você acionar a garantia do processador e dizer que você não está conseguindo colocar 3600, que a garantia vai ser negada. Porque o limite máximo que a AMD te garante é 3200. Tá? Então existe essa questão. Porém, contudo, todavia, a diferença de preço ou de qualidade de memória 3600 para 3200 não é tão grande. Então Tito, eu arriscaria comprar 3600. O link dessas está na descrição, a D60G, a nossa queridinha. E digo mais, essa inclusive tem uma grande vantagem. Ela tem 2 perfis XMP nela. Ela tem um perfil de 3600 MHz, que é o que ela, né, pode entregar o máximo de fábrica sem um overclock a mais. E tem um perfil 2 de 3200 MHz. Então, tendo esse tipo de memória, montou o seu PC, atualizou a BIOS para a última, entrou nela, ligou o XMP1,
Saiu usando, funcionou, você tá na paz. Né? Você não vai ter mais um aborrecimento de usar menos do que você gostaria. Não funcionou 3200, não tem problema. Você vai entrar na BIOS e vai ligar o perfil 2 do XMP, que é de 3200 MHz, e aí vai funcionar tudo bem, tudo muito lindo, muito maravilhoso, sem nenhum problema também, tá? Então é só isso que está acontecendo aí nos últimos tempos com relação à memória. Durante algum tempo a gente fez muita baguncinha, né? Quem lembra lá em 2019 que eu pegava e montava muito computador com a B350, aquela placa-mãe básica, custava, cara, na Black Friday daquele ano apareceu por R$269 essa placa-mãe, mundo antes da pandemia. Colocava aqui, ó, 2x8, só de raiva, de nossa, 3600 MHz, porém com processador 3600X, 3700X, 3800X, 3600. Rodava. E aconteceram alguns casos desse aqui, onde você atualizava a BIOS dela e parava de funcionar 3600, cravava em 3200. Aí já não era defeito de CPU nem de placa-mãe, era safadeza ali da fabricante. Falou, não, vamos limitar essa frequência de memória, porque a AMD diz no site que é só 3200. Né? Mas enfim, são curiosidades da informática. E aí de repente, com certeza alguém se pergunta, pra que tudo isso de frequência de memória? Uma coisa que a internet me ensinou é o seguinte: sempre vai existir alguém que é diferente de você, que faz um uso diferente do computador. Eu já ouvi durante esse tempo todo, umas 3 pessoas dizendo o seguinte: 2666 de frequência de memória, para eles estava bom. Quem sou eu para chegar e falar, não, isso não presta? Não. Para o uso deles está bom. E isso é melhor, porque eles não vão precisar gastar mais dinheiro. Então, para quem que serve isso daqui? Por que eu montei isso aqui? O uso do computador era para CSGO, Counter-Strike Go, com monitores de 240 Hz. Então, memória de 2666 não cabia para esse caso, onde precisava de muito FPS alto em jogos. Aí, não adianta eu querer dizer para o cara que o que ele tem não é bom se aquilo serve ele. Mas adianta eu dizer para o cara que a memória que ele tem não é capaz de entregar o desempenho máximo que o conjunto de placa-mãe, processador, né, e a placa de vídeo podem oferecer se você colocar uma frequência de memória mais alta. Então a regra é essa: sempre que a frequência de memória for mais alta, mais FPS em jogos, mais desempenho no geral. A diferença de 3200 para 3600 não é tão grande, existe, mas não é tão grande. De 2666 para 3200 já é interessante. Para 3600 o ganho é bem cavalo. Tem teste disso aí no canal comparando em benchmark fixo em jogos. Tá? Vídeo antigo, mas na época gerou muita conversa aí e foi importante a gente fazer. Então, em resumo, XMP não vai estragar o seu computador. O que você precisa saber é combinar sua geração de processador com frequência máxima, com suporte de placa-mãe. Por fim, 99,9% das placas-mãe hoje em dia que tem 4 slots. 2, 3, 4. Essa informação está no manual, mas 99% dessas placas-mãe, você olhando de frente, o processador está aqui. Memórias devem ser instaladas aqui, no slot 2 e no slot 4. Se você só tem uma memória, tem que ser no slot 2. Se você tem 3 memórias, não use apenas 2. Ou você vai usar uma, ou 2, ou 4, tá bom? Se sua placa-mãe só tem 2 slots, não importa a ordem que você vai ligar as memórias por aqui, tá? Essas informações também estão no manual. Por quê? Eu lembro lá na época, um amigo comprou uma B450, 2x8 3200, colocou no 1 e no 3, ligou o XMP e não passava de 2933 a memória. Colocou no 2 e no 4, subiu o XMP de 3200. Então existe limitação, né, física na placa-mãe. Então é importante a gente relembrar todo esse tipo de assunto, mas hoje em dia é o que eu recomendo. Quer dar uma arriscadinha? Principalmente num kit gostoso desse aqui, que tem os 2 XMP? Só vai. Se usar a memória de 3600 vai estragar seu computador? Nunca. É impossível. Não existe nenhum relato na internet disso até hoje. Mas existe algo que a gente vivenciou que 4133, se não me engano, ou 4266, no Intel, só com XMP, estragou o processador. Mas também era um computador que ficava ali de uso soviético do gaulês, ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se não fosse esse uso soviético, acho que duraria mais. A gente não teria essa estatística, mas foi muito importante a gente ter. Que memória de 4000 para cima não é só ligar XMP. Tá? Tem que mexer em algumas outras coisinhas também na BIOS. No caso da AMD não. No caso da AMD é mais fácil. No Intel tem.
Intel tem que mexer. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês querem um vídeo desse naipe falando de Intel. Eu tomei muito tempo de vocês, mas foi legal. Eu acho que ficou bem legal esse vídeo aí. Mas não vai dar tempo de falar de Intel não. Já falamos demais, minha garganta já... A voz já tá querendo ir embora, começando a ficar rouco já. Mas deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou, manda esse vídeo pros seus amigos e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.